Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que eu estou deixando as ministrações da igreja, você pode assim acompanhar as ministrações que são feitas lá. Eu quero falar hoje sobre arrependimento, né? Uma coisa que é muito pouco falada na igreja nos últimos dias. E tem um texto que está em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia aos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Aí perceba, verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, verso 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Perceba, aqui nós temos um quadro em que Davi, ele, num determinado momento da vida dele, do ministério dele, ele sempre vencia as guerras que ele fazia parte. Um pouco antes desse texto, a Bíblia diz que Davi, ele indo para a guerra, era tempo dos reis se encontrarem em guerra, e era natural o rei ir adiante do seu exército e comandar o seu exército para poder subjugar os reinos inimigos. Nesta feita, ele disse para Joabe, o seu general, e disse o seguinte: olha, vai você porque eu não vou. E Joabe falou assim: mas Senhor, o Senhor é rei, o Senhor tem que estar na nossa frente. Então isso já dá um princípio que muitas vezes nós temos que cumprir o propósito pelo qual Deus nos enviou. Mas só que aí Davi, ele fala para Joabe o seguinte: olha, nós sempre vencemos, então não importa, nós vamos vencer de qualquer jeito. Então ele estava deixando de cumprir a parte dele e imaginando que Deus era obrigado a simplesmente fazer aquilo que ele queria fazer. Nesse contexto, ele fica em Jerusalém e de repente, num dado momento que ele está no terraço do seu palácio, ele olha para a sua cercania e vê ali uma mulher que deveria ser muito bonita, mas que ao mesmo tempo deveria estar se insinuando a ele há algum tempo, porque veja, ele vê essa mulher tomando banho. Então muito provavelmente ela se insinuou a ele, mas a questão não é essa. A questão é que ele a desejou, ele mandou chamá-la, ele a possuiu, ele adulterou, né? Porque ela era casada com um dos seus capitães, e ele pega e pede para Joabe trazer Urias, e ele tenta convencer Urias de toda forma a se deitar com a sua esposa, para que o nenê, a gravidez dela fosse responsabilidade de Urias. Mas Urias era um homem tão correto e tão certo que ele falou: jamais eu faria um negócio desse. Enquanto eu estou aqui, não é tempo de eu estar com a minha esposa, eu tenho que estar com meus irmãos. E Davi tentou de todas as formas, e Urias permaneceu na porta do palácio de Davi. Vendo que Urias não iria fazer o que ele queria, Davi, ele manda Urias à frente de batalha, e Joabe questiona: mas geralmente nós colocamos os soldados menos experientes na frente de batalha, justamente porque a gente sabe que eles vão morrer rápido. Não é correto colocar o capitão, e ele manda Joabe fazer isso de qualquer jeito. Então o que acontece? Davi não simplesmente adulterou
ele assassinou, e veja, Urias era um dos seus amigos. Ele assassinou um amigo em função de acobertar o seu erro. E o interessante é que quando Natan chega até ele e faz essa ilustração, Davi, na sua justiça, ele se levanta em autoridade e diz: esse homem é digno de morte e ele tem que restituir. E aí Natan vira para ele e diz: este homem é você. Veja, talvez você olhe para a história de Davi, e eu quero fazer um paralelo à história de muitas coisas que estão acontecendo na igreja hoje. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente vê o caso de Flor de Lis, a gente vê um padre que desviou milhões e tinha um caso com um homem que estava chantageando ele, a gente vê tantas outras situações e algumas profecias dizendo que a igreja ela sofreria um abalo porque muitos escândalos viriam à tona, mas a grande questão, o ponto central de tudo isso é um só: arrependimento. Porque eu não continuei a leitura, mas quando Davi, ele ouve Natan dizer: este homem é você, ele sai da sua hipocrisia, ele sai da sua falsa justiça, porque a nossa justiça, amado, ela é como trapo de imundícia diante do Senhor. O que nos justifica não são nossas ações, o que nos justifica é o Senhor. Por isso que Moisés, quando disse para o povo: olha, quando vocês forem picados por cobra, olhar para a estátua de bronze, não importava o que eles fizessem, não importava a justiça que eles tinham, o que importava era olhar. Porque a cura não vinha da justiça deles, mas a cura vinha daquele ato de obediência. Então quando Davi ele ouve esta palavra, na hora ele se arrepende. Ele não justifica, ele não culpa terceiros, ele não culpa o irmão, a irmã, ele não culpa ninguém. Ele simplesmente reconhece o seu erro, se arrepende. Tanto é que Urias veio a falecer e ele traz Betseba. A Betseba ela tem um filho, né? Ela fica grávida, mas só que o filho ele não prevalece. Ele acabou sendo gerado morto, né? E Davi ele chorou uma noite inteira pelo menino, mas quando ele percebe que não tinha mais jeito, ele simplesmente entendeu que essa era a vontade de Deus, levantou, tomou um banho e foi para o templo adorar o Senhor. Então a grande questão, amados, não é a gente muitas vezes achar que porque Flor de Lis, ou porque o padre, porque o pastor, porque isso, porque aquilo. O que nós precisamos começar a aprender é nos arrependermos dos nossos pecados. Nós temos que ter, talvez, não a atitude primeira de Davi, mas quando eventualmente nós pecarmos, nós temos a atitude segunda, que era se arrepender. Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento. Esse é o tempo em que Deus está chamando a sua igreja ao arrependimento. Arrependa-se. Não justifique seus erros. Não terceirize suas responsabilidades. Saiba que quando nós fazemos isso, nós atraímos a atenção de Deus. O perdão de Deus recai sobre nós e a restauração, ela pode ser feita e completada em nossas vidas a partir do momento que a gente faz isso. E só para você entender, uma vez na escola bíblica lá em Ferraz, eu cheguei e fiz uma colocação. Falei: olha, se chegar aqui se Davi, você ciente que era Davi, e ele chegasse aqui diante de todos nós, e você sabendo que era ele, o que você faria? Não, pegaria Davi e colocaria no primeiro banco. Eu falei: pois é, mas só que Davi, você colocaria um adúltero e um assassino no seu púlpito? Aí as pessoas ficaram assim e não souberam responder. Nós vamos pensar nisso. O que vale, de fato, é o nosso arrependimento quando errarmos. A Bíblia diz que nós temos um advogado, mas hoje ele é advogado, que intercede por nós à destra de Deus, que é Jesus. Ele pagou o preço. É óbvio que a gente não tem que viver pecando e se justificando. Porque por outro lado, a palavra de Deus diz no livro de Timóteo, capítulo 3, verso 16, 1 Timóteo 3,16, que toda a palavra é boa para ensinar, para corrigir e assim por diante, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não há desculpa, mas se errarmos, se arrependa, não acoberte seu erro, peça perdão ao Senhor, porque só assim Ele vai te restaurar.
Deus abençoe vocês.